Enquanto a incerteza paira no Pacífico Ocidental, a pergunta que não quer calar é: será que a China usará força militar para conquistar Taiwan? Ela vê esse território há muito tempo como uma província rebelde. Vários líderes chineses trabalharam diplomaticamente para tentar isolar Taiwan. Um país pequeno, mas densamente povoado, com uma população de 23 milhões e 500 mil pessoas vivendo juntas em menos de 14 mil milhas quadradas. Mas a poderosa posição da pequena ilha no mercado de semicondutores de alta tecnologia tem sido seu sustento. Produzindo quase 2/3 dos semicondutores do mundo, a dominância de Taiwan nesse setor permitiu que mantivesse a independência com o apoio tácito dos Estados Unidos da América e de outros parceiros industriais ocidentais, como Japão e Alemanha. Mas chegará o momento em que a China decidirá que não pode mais jogar a longo prazo e decidirá que uma invasão rápida e brutal seria de seu melhor interesse? A apenas uma curta distância, Taiwan fica a cerca de 100 milhas do continente chinês, sendo que há áreas costeiras entre os dois a apenas 80 milhas. E com essa proximidade, vem uma história compartilhada. Taiwan é uma âncora fundamental na estrategicamente importante primeira cadeia de ilhas. Esse termo se refere a uma série de arquipélagos que se estendem da Coreia do Sul ao Japão, Taiwan, República das Filipinas e até a Austrália. Todos esses territórios mantêm relações amigáveis com os Estados Unidos da América, tornando-os essenciais para manter a dominação naval americana no Oceano Pacífico Ocidental. Taiwan contribui significativamente para a indústria global de semicondutores, correspondendo a mais de 60% da produção global de semicondutores e a mais de 90% dos mais sofisticados. Isso ajudou a dar a Taiwan um produto interno bruto anual de mais de 820 bilhões de dólares, o que os coloca na 21ª posição no mundo e destaca a importância econômica de Taiwan na região. A primeira cadeia de ilhas serve efetivamente como uma barreira geográfica que restringe o acesso de potenciais adversários, como a China, ao alto mar do Pacífico. Essa estratégia de contenção permite que os Estados Unidos da América preservem seu poder e influência na região, afastando potenciais ameaças. Situadas a leste da primeira cadeia de ilhas, as ilhas de Okinawa e Guam abrigam bases militares significativas. Okinawa abriga aproximadamente 26 mil militares dos Estados Unidos da América, enquanto Guam abriga cerca de 10 mil. Esses postos estratégicos fornecem AOS Estados Unidos da América a capacidade de responder de maneira rápida e eficaz a qualquer conflito ou crise regional. Taiwan tem uma longa história de ser disputada por vários impérios. Exploradores europeus notaram a ilha pela primeira vez nos anos 1500, quando registraram seu nome como Ilha Formosa. Comerciantes holandeses e espanhóis estabeleceram-se lá, porém foram expulsos quando partidários de Ming sob Zheng Qiangang, ou Koxinga, afastaram os holandeses de Taiwan e estabeleceram autoridade sobre a ilha em meados dos anos 1600. A dinastia Qing logo os dominou e estabeleceu sua autoridade sobre a ilha em 1683. Foi só 200 anos depois, em 1885, que Taiwan foi declarada uma província do Império Qing. Uma década depois, a China cedeu o controle da ilha ao Japão após perder a Primeira Guerra Sino-Japonesa em 1895. Em 1912, revolucionários chineses derrubaram os remanescentes do Império Qing e estabeleceram a República da China. Na década de 1930, as forças imperiais do Japão invadiram a China continental e causaram uma devastação incontável e milhões de mortes. As forças da República da China e do novo Partido Comunista tentaram defender o país com auxílio dos americanos e britânicos. Durante o caos da Guerra de 1943, o presidente americano Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o líder da República da China, Chiang Kai-shek, reuniram-se no Cairo. Eles declararam conjuntamente que, após a vitória dos aliados sobre o Japão, as Ilhas Formosa e Pescadores seriam devolvidas ao controle da República da China. Conforme prometido, a República da China retomou a autoridade política e governamental em 1945, após a derrota do Japão. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma guerra civil irrompeu na China continental entre as forças da República da China, liderada por Chiang Kai-shek, e as controladas pelo Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Zedong, durante a qual estima-se que ocorreram cerca de 1,5 milhão a 2,5 milhões de baixas militares e civis. Em 1949, as forças comunistas, muito mais numerosas, declararam vitória e estabeleceram controle político em Pequim. Chiang Kai-shek e o que restou das forças da República da China, conhecidas como Kuomintang, fugiram para Taiwan, onde governaram nas décadas seguintes. Conflitos reais perduraram até 25 de outubro de 1949.
quando as forças da República da China derrotaram uma possível invasão pelas forças do Partido Comunista Chinês na Batalha de Guningtou, na ilha Kinmen. Os combates levaram ao aumento da população de Taiwan em aproximadamente 2 milhões de pessoas, pois soldados, civis e figuras políticas buscaram refúgio, o que impactou significativamente a demografia de Taiwan e contribuiu para o aumento populacional de quase 37% entre 1945 e 1950. A ameaça contínua de conflitos adicionais fez com que Taiwan declarasse lei marcial, que vigorou até 1987. A China disparava esporadicamente contra as ilhas controladas por Taiwan desde 1950, o que, em parte, levou a um acordo de defesa entre os Estados Unidos da América e Taiwan em 1954. Em 23 de agosto de 1958, começaram os duelos de artilharia entre a China e Taiwan, que continuaram por 40 dias. Desde então, nenhum lado mostrou disposição para um acordo de unificação total. A China aponta para a história do início do século XVII para dizer que Taiwan era originalmente uma província chinesa, mas os taiwaneses argumentam que, embora tenham feito parte do Estado chinês moderno, formado após a Revolução de 1911, referindo-se à história pós-dinastia Qing, não integraram a República Popular da China fundada por Mao em 1949. A repressão mais recente e pesada dos direitos civis em Hong Kong, após sua unificação com a China em 1997, reforçou ainda mais a determinação de Taiwan de permanecer independente. Hoje, a posição da China em relação a Taiwan pode ser descrita como uma dança diplomática precária. O presidente chinês Xi Jinping declarou, ainda em 2021, que a reunificação com Taiwan deve ser cumprida. No entanto, autoridades taiwanesas, notando o aumento das incursões de jatos chineses da Marinha do Exército de Libertação Popular ou incursões planejadas de navios perto das costas de Taiwan, dizem que as relações entre os dois países estão no seu ponto mais baixo dos últimos 40 anos. No entanto, a China deixou em aberto a possibilidade de uma reconciliação mais pacífica. Em 2021, em uma cerimônia em homenagem ao 110º aniversário do fim da última dinastia imperial da China, em 1911, Xi disse que a unificação de maneira pacífica estava mais alinhada com os interesses gerais da nação chinesa, incluindo os de compatriotas de Taiwan. No entanto, ele acrescentou: ninguém deve subestimar a ferrenha determinação, firme vontade e forte capacidade do povo chinês de defender a soberania nacional e sua integridade territorial. Xi já havia adotado um tom muito mais duro em julho de 2021, quando ameaçou esmagar quaisquer esforços de apoio à independência de Taiwan. Então, a pergunta que não quer calar permanece: será que a China decidirá usar força militar para que o Partido Comunista passe a controlar a ilha? Apesar da postura da China, existem várias razões pelas quais tal possibilidade parece cada vez menos provável. E uma das principais razões não tem nada a ver com a China, mas com a vizinha ao norte, a Rússia. Antes da invasão da Ucrânia por Putin em fevereiro de 2022, muitos analistas viam a Rússia como a segunda maior potência militar mundial, superada apenas pelos Estados Unidos da América e ultrapassando até mesmo as forças maiores, mas menos modernizadas, da China. No entanto, a realidade em terra provou ser muito diferente. O exército da Rússia foi revelado como um tigre de papel. São tantos problemas e inadequações que agora pode nem ser considerado entre os 10 melhores exércitos do mundo. Uma das maiores surpresas foi a fragilidade geral dos equipamentos russos. A Rússia tem dependido da venda de seus tanques e caças no exterior para compensar os custos de construção de equipamentos tão caros em grande quantidade. Mas seus tanques mais modernos provaram ser tristemente inaptos para resistir AOS mísseis antitanques da Organização do Tratado do Atlântico Norte e dos Estados Unidos da América, mais baratos e abundantes. Também foi revelado que a Força Aérea Russa é muito menos capaz do que muitos analistas pensavam. Os céus da Ucrânia estão praticamente livres de aeronaves russas desde os primeiros meses de guerra, quando os mísseis Stinger dos Estados Unidos da América e outros recursos terrestres causaram enormes baixas nos helicópteros e aeronaves russas. A situação é tão ruim que a Rússia se recusou a voar com seu caça mais moderno, o Su-57 de 40 milhões de dólares, sobre o território ucraniano por medo de que ele também seja abatido, o que poderia provar a AOS potenciais compradores que ele não é capaz de sobreviver contra um inimigo determinado. Preocupações semelhantes levaram a Rússia a recusar o envio de seu tanque de última geração, o T-14 Armata. A plataforma é tão cara, com custo de 4 milhões de dólares por tanque, que apenas uma pequena quantidade foi produzida. As realidades da guerra na Ucrânia provaram que um exército motivado e bem treinado
suprido com mísseis antitanques e antiaéreos suficientes pelo Ocidente, pode se manter contra um país numericamente superior como a Rússia. Algumas das estimativas mais baixas afirmam que foram mais de 1.700 tanques russos destruídos ou capturados, enquanto outros estimam que possam ser até 3.000. Ficou tão ruim que a Rússia está recorrendo a tanques muito mais antigos para substituir essas perdas. Em março de 2023, vídeos de civis surgiram da Rússia mostrando antigos T-55S em vagões de trem indo para o oeste. Apesar de desatualizados em 1973, a urgência em substituições faz a Rússia considerar o uso desses tanques. Os resultados das perdas catastróficas que a Rússia sofreu devem ser um alerta para os líderes militares chineses. A Ucrânia teve o benefício do treinamento liderado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte e pelos Estados Unidos da América desde a invasão da Rússia em 2014. Mas Taiwan vem treinando e se preparando para uma invasão há mais de 40 anos. O valor de uma defesa tecnologicamente robusta, envolvendo mísseis e drones, favorece diretamente Taiwan, que é tão tecnologicamente sofisticado quanto qualquer nação na Terra. Eles podem ter somente 3.000 militares em tempo integral. Contudo, tem suporte dos recursos da Marinha dos Estados Unidos da América no Pacífico e a provável ajuda da Coreia do Sul e do Japão. Tudo isso combinado significa que a China teria uma tarefa muito mais difícil de invadir e manter Taiwan do que poderia ter acreditado anteriormente. Mas a China pode ter uma lição ainda maior ao examinar a Rússia, algo que os assustaria ainda mais: boicotes e sanções em todo o mundo. Seguindo de perto os desastres militares da Rússia, o efeito das sanções ocidentais sobre o país foi um choque rude para a China, que depende muito mais de importações do que a Rússia. Na verdade, a China é o maior importador do mundo. Suas importações compõem mais de 10% do total global. Mas o que atingiu a Rússia com mais força foi a perda de acesso aos semicondutores ocidentais. Ficou tão ruim que os soldados russos têm levado para casa aparelhos ucranianos, principalmente para retirar seus chips de computador e outros componentes reutilizáveis. Essas sanções não afetarão a China tanto quanto a possível interrupção do acesso ao petróleo e gás natural, dos quais a China importa de 70% a 75%. E enquanto a Rússia compensou em parte a falta de acesso a compradores ocidentais para seu petróleo, vendendo mais para a China e Índia, agora eles devem enviar grande parte disso por uma rota muito mais longa e vulnerável ao redor do chifre da África, adicionando aproximadamente 10.000 milhas náuticas à rota. E também há os boicotes. A China depende mais da venda de seus produtos para mercados estrangeiros do que qualquer outra nação. As exportações chinesas totalizaram 3.590 bilhões de dólares em 2022, tornando-a a maior exportadora do mundo. Até agora, o presidente Xi tem sido muito cuidadoso entre apoiar Putin e pedir a negociação da paz na Ucrânia. Mas Xi se recusou categoricamente a fornecer ajuda letal à Rússia, como projéteis de artilharia e mísseis, por medo de receber o mesmo tipo de boicotes que a Rússia tem suportado. Embora tais boicotes indubitavelmente aumentariam o custo dos bens de consumo no Ocidente, eles arruinariam completamente a economia chinesa, já que as exportações contribuem com quase 20% do produto interno bruto da China. Poucos estrangeiros percebem o quão repleto de bilionários o Partido Comunista Chinês realmente é. Segundo a lista de mais ricos do mundo da Hurun de 2022, a China possuía o maior número de bilionários, com um total de 1.133, comparado a apenas 716 bilionários nos Estados Unidos da América. E esses mega-ricos compõem um número desproporcional de membros do Partido Comunista Chinês governante. De acordo com o relatório da Hurun de 2018, o patrimônio líquido dos 153 membros do Parlamento da China e de seu conselho consultivo, considerados super ricos, somava 650 bilhões de dólares, um aumento de quase um terço em relação ao ano anterior. Esse valor é apenas um pouco inferior ao produto interno bruto total da Suíça em 2021, que foi de 707 bilhões 750 milhões de dólares. Em 2023, as estimativas concluíram que de todos os membros do Congresso Nacional do Povo e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, pelo menos 80 eram bilionários. Tal acúmulo desproporcional de riqueza no topo do governo significa que a liderança política da China está plenamente ciente de quão arriscada seria uma invasão de Taiwan para suas próprias fortunas pessoais. Além disso, há a natureza precária dos recursos alimentares chineses. Apesar de cultivarem muita da própria comida, eles ainda importam grandes quantidades de alimentos. Hoje, a China é o maior importador agrícola, tendo superado tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos da América em 2019.
suas importações ultrapassaram 133 bilhões de dólares. A China possui alguns dos solos mais pobres entre os grandes países industrializados, superada apenas pelo Brasil. Para compensar isso, a China usa quantidades enormes de fertilizantes e pesticidas. Embora tenham bastante potassa, um importante fertilizante, carecem terrivelmente do gás natural necessário para produzir nitrogênio, outra parte incrivelmente importante da fertilização agrícola em larga escala. Para produzir seu nitrogênio, a China depende fortemente do gás natural importado. A produção de gás natural pela China pode ter aumentado 6% nos primeiros 8 meses de 2022, comparado com o mesmo período em 2021, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas. Mas isso não ajuda se o consumo cresceu ainda mais rápido, a uma taxa composta de quase 11% no mesmo período de 2021 a 2022, quando mais residências foram conectadas à rede de distribuição. As importações líquidas de gás natural da China em 2021 subiram para 170 bilhões de metros cúbicos, um aumento dos apenas 29 bilhões de metros cúbicos em 2011. O país dependeu de gás natural importado para atender 45% de seu consumo doméstico em 2021, um aumento dos 34% em 2016 e dos 21% em 2011. Quaisquer sanções significativas que interrompessem apenas esse elemento, o gás natural, poderiam tirar a capacidade da China de criar o fertilizante necessário, das quais suas culturas alimentares tanto precisam. E com mais de 1,3 bilhão de pessoas para sustentar, a China poderia enfrentar uma fome comparável ao grande salto adiante de Mao, período em que se estima que 30 milhões morreram por péssimas colheitas e má distribuição de alimentos entre 1960 e 1962. Tal catástrofe não foi esquecida pelos líderes chineses, e eles não têm desejo algum de repetir esses erros. E, além disso, há a natureza volúvel das relações sino-soviéticas. Em fevereiro de 1950, o primeiro-ministro soviético Joseph Stalin e o líder chinês Mao Zedong assinaram o Tratado de Amizade, Aliança e Assistência Mútua Sino-Soviético. Supostamente deveria durar 30 anos, mas apenas uma década depois, a aliança desmoronou de forma cataclísmica, quando Pequim denunciou Moscou por trair o comunismo, e a União Soviética retribuiu, encerrando toda a assistência econômica à China. Hoje, temos o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping tentando duplicar uma amizade semelhante, mas eles estão enfrentando obstáculos, equivalentes, se não mais assustadores. Para começar, o equilíbrio de poder agora está invertido, enquanto em 1950 a União Soviética era muito mais capaz, tanto militarmente quanto economicamente, do que sua aliada China. Hoje, é a China que é, de longe, a potência mais dominante. A China forneceu à Rússia uma saída para grande parte de suas exportações de petróleo depois que a União Europeia e o Ocidente negaram seus mercados anteriores. Mas a China tem relutado em dar a Putin e à Rússia mais das coisas de uma vez, como mísseis avançados, tecnologia de drones superior à obtida do Irã e um acordo de oleoduto para poder enviar petróleo bruto e gás natural diretamente da Sibéria para o norte da China. Em troca, a China tem objetivos imediatos que a Rússia não quer fornecer. Por exemplo, a China não escondeu seu desejo de reaver a região de Vladivostok no Extremo Oriente. Ela foi cedida à Rússia pela China em 1860 devido ao Tratado de Aigun de 1858 e ao Tratado de Pequim subsequente em 1860. As bases para o realinhamento da fronteira sino-russa são profundas. Há séculos, a China e a Rússia reclamam e ocasionalmente entram em conflito por sua fronteira compartilhada, enquanto uma resolução oficial, como foi, só chegou em 2008. Para um conflito de fronteira centenário que antecede a existência oficial de ambas as nações, a China poderia facilmente reivindicar uma desculpa para anular os acordos atuais e exigir que a Rússia devolva Vladivostok, que a China ainda chama pelo seu nome anterior, Hai-Shen-Wei, bem como cerca de 20 mil milhas quadradas de território anteriormente chinês, que foi incluído nos 2 tratados que a China foi forçada a assinar. Tal adição à China ajudaria muito a consolidar a posição de força de Xi à frente do Partido Comunista Chinês e poderia reduzir o desejo de tentar retomar Taiwan por uma década ou mais. Na verdade, as reivindicações chinesas sobre Vladivostok e a área ao redor têm raízes mais profundas na história do que as reivindicações políticas mais recentes do Partido Comunista Chinês sobre Taiwan. Antes da Revolução Russa, residentes chineses étnicos compunham mais de 40% da força de trabalho nas regiões ao redor de Vladivostok, que são chamadas de Oblasts de Amur e Primorsk.
De acordo com um censo de 1907, cerca de 62 mil residentes chineses viviam na região do extremo oriente da Rússia, o que salienta sua presença significante na área. O número real provavelmente era maior, pois muitos chineses faziam trabalhos sazonais transfronteiriços como diaristas, de maneira muito semelhante à dos trabalhadores mexicanos que cruzavam a fronteira para trabalhar nos Estados Unidos da América em empregos agrícolas. Naquela época, os russos étnicos provavelmente eram minoria, razão pela qual Stalin escolheu a política desumana, mas oportuna, de expulsões em massa para a China a fim de garantir a superioridade numérica russa. Sem mencionar que a Rússia tem esgotado suas defesas no Extremo Oriente para substituir homens e materiais perdidos na Ucrânia. Essa extensa fronteira nunca antes foi tão levemente defendida por qualquer dos lados. E a Rússia só deteriorou ainda mais a identidade societal da região ao reassentar lá os ucranianos que foram forçados a sair de sua terra natal. Não demorará muito até que a população russa étnica seja novamente superada pelos russos etnicamente chineses, momento em que uma invasão por Kiev poderia usar a mesma lógica de que estamos apenas protegendo residentes que falam e pensam como nós, que Putin tentou usar no Donbass. Mas Putin é alguém que conquista territórios, e não os cede, e ele certamente nunca concordaria em devolver voluntariamente uma parte tão vital da estrutura geopolítica oriental da Rússia. Esse pode ser o motivo pelo qual não houve um acordo concreto após a reunião conjunta dele e de Kiev em março de 2023. Apesar dos discursos vazios e das garantias de apoio mútuo, Putin não conseguiu o acordo para mais oleodutos da Rússia diretamente para a China que ele esperava, nem quaisquer acordos específicos para ajuda letal em sua guerra ineficaz na Ucrânia. Na verdade, menos de 2 semanas depois de Putin ter ficado de mãos vazias na calçada enquanto a delegação chinesa se afastava, Kiev fez uma ousada jogada de poder na Ásia Central, antes vista pela Rússia como sua área de domínio. Ele convidou uma série de nações da Ásia Central, todas elas antigas repúblicas dominadas pela União Soviética, incluindo Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, para um grande festival de política externa e diplomacia, especificamente sem incluir a Rússia. E tal desprezo direto por Kiev mostra exatamente o que ele pensa de Putin. A fraqueza inerente e desequilibrada dos atuais acordos sino-soviéticos mostra o quão frágil essa amizade realmente é. E com o mundo perdendo respeito pelo exército russo diariamente, essa área com seus vastos recursos, grande população etnicamente idêntica e fronteira fracamente defendida pode ser um alvo muito tentador para Kiev e seu exército resistirem. Por outro lado, apesar dos possíveis motivos para dissuadir a China de invadir Taiwan militarmente, há razões convincentes que sugerem que a China pode estar considerando uma invasão em breve. Uma das maiores é que a China pode realmente acreditar que não há ninguém que possa impedi-los. Muitos analistas acreditam que a China foi encorajada por uma percepção interna de um declínio na união dos Estados Unidos da América em casa e uma perda simultânea de prestígio no exterior. Já em 2008, após o fraco desempenho econômico dos Estados Unidos da América durante a recessão global, a política externa da China começou a se tornar mais agressiva, impulsionada pelo sentimento de que a economia chinesa se manteve forte, mesmo com as economias dos Estados Unidos da América e da União Europeia vacilando. Na verdade, o produto interno bruto chinês cresceu a uma taxa de 9,4% em 2009, enquanto a economia dos Estados Unidos da América contraiu 2,5% no mesmo ano. O ataque de 6 de janeiro de 2021 à capital dos Estados Unidos da América, seguido pela retirada apressada das forças americanas do Afeganistão no mesmo ano, apenas parecia apoiar a crença chinesa de que os Estados Unidos da América estavam em declínio. A presença militar dos Estados Unidos da América no Afeganistão, que atingiu o pico de cerca de 100 mil tropas em 2010, foi totalmente retirada até 31 de agosto de 2021, sinalizando uma mudança significativa nas prioridades estratégicas e na influência global dos Estados Unidos da América. Em outubro de 2022, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, notou que a China buscava unificar-se com Taiwan mais rápido do que o previsto. Em sua estimativa da situação, a China decidiu que o status quo não era mais aceitável. E claro, ao analisar a possibilidade de uma invasão, seria criminoso não levar em conta as melhorias militares da China em rápido desenvolvimento. Recentemente, a China tem expandido seu arsenal nuclear, ao mesmo tempo em que moderniza seu exército, tanto em qualidade quanto em quantidade. O governo dos Estados Unidos da América estima que a China aumentou seu número de lança-mísseis, de menos de 100 em 2020 para mais de 450 no fim de 2022,
dando ao Exército de Libertação Popular paridade numérica com os Estados Unidos da América, que também tem cerca de 450 lançadores de mísseis balísticos intercontinentais. É esperado que o arsenal de ogivas nucleares da China cresça de 400 hoje para mais de 1.000 até 2030. Submarinos chineses modernos de mísseis balísticos estão agora equipados com mísseis aprimorados de longo alcance, que, conforme relatado, podem atingir os Estados Unidos da América continentais. Esses submarinos também começaram a realizar patrulhas operacionais no Mar do Sul da China, estendendo o alcance da Marinha do Exército de Libertação Popular Chinês para muito mais longe do que meros 20 anos atrás. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular está colocando em serviço um bombardeiro furtivo, Ga-2, cópia do B-2, que tem um alcance operacional estendido, com reabastecimento de cerca de 5.200 milhas ou 8.500 quilômetros. Isso colocaria em risco, de novas maneiras, áreas-chave anteriormente inacessíveis dos Estados Unidos da América, além de ameaçar todas as nações, desde o Japão até a República das Filipinas e inclusive partes da Austrália e Nova Zelândia. Em julho de 2021, o Exército de Libertação Popular testou um sistema de mísseis hipersônicos que poderia entregar cargas nucleares ou não nucleares para os Estados Unidos da América continentais, potencialmente evitando as defesas de mísseis. A mera existência dessas armas poderia fazer líderes chineses acreditarem que podem intimidar os Estados Unidos da América a apoiarem seus planos para Taiwan. Além disso, existem os esforços da Marinha do Exército de Libertação Popular para formar uma autêntica frota baseada, em parte, em seus 2 porta-aviões em serviço, com um terceiro porta-aviões ainda mais avançado, o Fujian, passando por ajustes finais e testes no mar. No entanto, eles ainda precisam treinar pelo menos 200 pilotos para operar os caças navais necessários. Eles também precisam substituir o único jato de combate embarcado da China, o Tubarão Voador J-15 de 2 motores e um assento, com desempenho inferior, conhecido como peixe desajeitado pela mídia chinesa. É conhecido por ser o caça embarcado mais pesado do mundo e, sem seus motores originais produzidos na Rússia, não consegue carregar armamento completo e combustível ao mesmo tempo até seu alvo. Ou algumas armas ou combustível a bordo devem ser sacrificados para que ele possa cumprir até mesmo parte de sua missão planejada. Ainda assim, apenas o fato de ter porta-aviões viáveis dá à Marinha do Exército de Libertação Popular a capacidade de projetar poder de maneiras que não tinha nas décadas passadas. E a China pode usar seu grande número de navios menores para sobrecarregar a Marinha dos Estados Unidos da América e seus aliados. Em 2015, a Marinha do Exército de Libertação Popular superou a Marinha dos Estados Unidos da América em número total de navios, e o plano continuou a avançar nos anos seguintes. O Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos da América estima que, em 2021, o plano chinês consistia em 348 navios e submarinos, enquanto o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América estimou um número total de embarcações um pouco maior, 355. Comparativamente, a força de combate da Marinha dos Estados Unidos da América, com missões no Atlântico, Mediterrâneo e áreas além do Pacífico, teve menos de 300 embarcações no ano fiscal de 2021. As frotas de outras nações comparáveis também são muito menores. Em 2021, a Marinha Real Britânica consistia em 76 navios, e a Marinha Real Australiana tinha uma frota de apenas 44 navios. Esses recentes esforços de modernização e atualização da Marinha tornaram a China uma potência mais formidável no Pacífico Ocidental. A China agora se sente forte o suficiente para tentar ditar os termos de seu controle sobre o Mar do Sul da China, estendendo-se até uma área chamada Linha das 9 Raias, que invade as áreas costeiras soberanas de outras nações, incluindo as da República das Filipinas, Brunei, Indonésia, Malásia e Vietnã. Tal expansão de suas águas territoriais foi considerada ilegal pelos Estados Unidos da América em 2016. A China efetivamente ignorou essa decisão enquanto ocupava e construía vários elementos de terra isolados, pouco mais do que recifes e bancos de areia ocupados, no Mar do Sul da China. Segundo autoridades ocidentais, essa ação inédita é parte do esforço contínuo de Pequim para reforçar reivindicações a territórios contestados em uma área crucial para o comércio mundial. Apesar das promessas de não militarizar tais áreas, foram construídas pistas de aterrissagem e portos navais controlados pela Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China em muitas caças do Exército de Libertação Popular rotineiramente interceptam aviões de outras nações e os desencorajam de voar no que consideram espaço aéreo territorial chinês. E apesar das enormes perdas militares da Rússia na guerra da Ucrânia, muitos na China acreditam que o único sucesso notável de Putin
tem sido em usar ameaças nucleares para limitar o envolvimento direto dos Estados Unidos da América e da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Ucrânia. A até agora bem-sucedida intimidação nuclear de Putin tem sido instrutiva para os líderes chineses. Embora muitos analistas no Ocidente estejam surpresos com o fracasso da Rússia em alcançar seus objetivos iniciais, juntamente com a coragem e resiliência das forças da Ucrânia no governo, a China observou com interesse como Putin afastou a intervenção direta do Ocidente através de ameaças nucleares, incluindo exercícios de armas retóricos e provocativos, e até mesmo elevando o nível de alerta de suas forças nucleares, o que é emblemático de uma doutrina que os russos, não por acaso, chamam de dissuasão estratégica. Dai Junjun, um estudioso da Academia de Ciências Militares do Exército de Libertação Popular, afirmou no início de 2023 que o arsenal nuclear da Rússia e os principais sistemas convencionais, como mísseis hipersônicos, servem como uma dissuasão estratégica eficaz contra a intervenção direta dos Estados Unidos da América e da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Ucrânia. O que pode ser considerado sucesso na dissuasão de Putin pode persuadir os planejadores chineses de que seu arsenal nuclear poderia dissuadir os Estados Unidos da América de forma semelhante. Tal excesso de confiança em suas próprias capacidades, combinado com a falsa ideia de que Washington deixará a China lidar com Taiwan sem resistência dos Estados Unidos da América, pode fazer a China acreditar que uma invasão seria bem-sucedida. Se a dissuasão dos Estados Unidos da América não funcionar e a China superestimar suas próprias capacidades militares, subestimando o compromisso americano com Taiwan, ambos podem acabar em uma guerra nuclear. Mas então, uma das razões mais prováveis pelas quais a China realmente invadiria Taiwan pode ser a mais absurda, que poderia surgir de consequências completamente não intencionais de todos os lados. Em fevereiro de 2023, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, tinha em sua agenda uma viagem muito importante e planejada há muito tempo para Pequim. Mas essa viagem foi adiada, ou seja, cancelada indefinidamente em meio a preocupações levantadas pelo que parecia, na época, ser um balão espião chinês voando sobre o continente americano. Esse evento singularmente politizado revelou a desconexão muito real entre os diferentes grupos governantes da China, as facções desunidas de liderança militar, política externa e econômica. Por que alguém na burocracia ou no exército chinês permitiria uma jogada de política externa tão arriscada na véspera de um evento diplomático tão importante? É provável que houvesse interesse no cancelamento da viagem ou em intimidar a liderança dos Estados Unidos da América, demonstrando que a China ainda era capaz de acessar o espaço aéreo americano, mesmo que apenas para obter dados meteorológicos. O grande fracasso do balão evidenciou um discernimento muito ruim por parte da elite governante chinesa. Isso leva à especulação de que membros de um setor da liderança chinesa possam agir sem a devida consulta a outros membros do governo. Agora parece uma possibilidade muito real que alguém no exército possa autorizar a invasão de Taiwan sem antes consultar os braços de política externa ou diplomáticos. Além disso, há o perigo do culto à personalidade, que Xi criou deliberadamente, que possibilita que um único ditador, muitas vezes desinformado sobre as realidades de uma situação, tome uma decisão ruim a qual nenhuma autoridade se oporá. A partir de 2012, Xi trabalhou arduamente para remover qualquer possível oposição ao seu governo unipessoal. Agora não há mais ninguém para dizer não a Xi. Ele não recebe uma avaliação honesta dos erros na política econômica ou externa da China, já que muitas vezes, no passado, Xi metaforicamente e, às vezes, literalmente atirava no mensageiro. Seu culto à personalidade é ainda mais rigoroso que na época de Mao. Xi é um artista completamente autônomo. Ele removeu qualquer subordinado independente e fez questão de não recompensar o pensamento independente. Um exemplo dessa atitude de se dobrar ao máximo para mostrar a Xi que estão fazendo o que ele espera, não importa quão equivocada seja, foram os esforços bizarros de um grupo de limpeza da Covid que lavou a pista de um dos principais aeroportos da China porque pensaram que isso mostraria a Xi o quão trabalhadores eles eram. Claro, isso não fez absolutamente nenhum bem no combate ao vírus. A política de zero Covid da China era, em grande parte, apenas ciência equivocada, combinada ao que os ocidentais chamavam de teatro com desinfetante. Ideias ruins semelhantes revestidas de trabalho ocupado podem levar a erros adicionais, até e incluindo possíveis guerras. Mas se a possibilidade de a China invadir Taiwan nos próximos dias é pequena, então quando isso poderia acontecer? Talvez mais cedo do que você pensa. A China está atualmente enfrentando uma taxa de natalidade em declínio. A taxa total de fertilidade do país caiu para 1,18 filhos por mulher em 2022, bem abaixo da taxa de reposição de 2,1.
Isso levou a preocupações com uma população envelhecida e uma força de trabalho em contração. Além disso, é evidente a insustentável dependência agrícola em gás natural importado pela China, já que o país importou aproximadamente 109 bilhões de metros cúbicos de gás natural em 2022, o que representou cerca de 45% de seu consumo total de gás natural. Essa dependência de importações torna a China vulnerável a flutuações do mercado global e tensões geopolíticas. Alguns analistas sugerem que, diante de uma desaceleração econômica e aumento do desemprego, a China pode ser tentada a lançar uma ofensiva militar para reunir apoio popular. Em janeiro de 2023, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, especulou que o presidente Xi poderia criar uma crise externa para desviar a atenção doméstica ou para mostrar aos chineses que ele realizou algo. Mas se a China precisa criar uma distração expandindo-se militarmente para fora, para qual direção eles deveriam ou poderiam ir? Eles não podem invadir o Cazaquistão por causa do comprimento das cadeias de suprimento, nem atravessar o Himalaia até a Índia. Não podem expandir para o Vietnã. Quando a China tentou isso da última vez, em 1979, o Vietnã reagiu como tinha feito com os franceses, os japoneses, depois os franceses novamente e os Estados Unidos da América. E apesar das melhorias notáveis, a China ainda não tem a marinha para enfrentar os Estados Unidos da América e seus aliados, Austrália, Filipinas, Coreia do Sul e Japão. Até que isso aconteça, suas esperanças de uma invasão naval de Taiwan são apenas blefe e bravata. Então, apesar de todas as contraindicações, parece muito menos provável que a China invada Taiwan num futuro próximo, e muito mais provável que eles possam tentar arrancar a terra ao redor de Vladivostok, ou como eles preferem chamá-la, Hai Shenwei, das mãos do enfraquecido e regionalmente indefeso Putin. Eles podem até encontrar alguma maneira de gerar um pacote de ajuda econômica ou militar, por meio do qual a China elimina o fardo que é supervisionar uma parte geograficamente isolada do império em ruínas de Putin. Tal jogada é muito coerente com Xi, que parece preferir a intimidação, mas sem arriscar um confronto aberto que poderia destruir a riqueza dos bilionários que compõem uma porcentagem tão desproporcional de sua elite governante.